Salve Roma! Estamos aqui mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. Hoje nós vamos tratar de um tema que está tendo muita discussão ultimamente, muitos partidarismos e termina fazendo mal à fé de muitos. O tema de hoje é o capitalismo e o comunismo segundo o Evangelho. O que é que a igreja, como portadora da voz de Deus, diz do comunismo e do capitalismo? O impressionante, parece até inacreditável, é que muitos hoje combatem só o comunismo sem combater o capitalismo, por puro partidarismo. E como diz São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, São Paulo diz: não façais nada por partidarismo. E por que será que combatem só um, favorecendo o outro? Porque não combatem por amor à igreja. Combatem por mercantilismo da fé. Não vão combater o capitalismo nunca. Porque pode observar o desafio do telespectador para observar esses pregadores, leigos ou não, que combatem só o comunismo e não combatem o capitalismo. Observem. Olha a obra deles. São mercadores da fé. Gostam de pedir dinheiro nas redes sociais. Gostam de estar toda hora pedindo doações para si, como diz o catecismo de Didaqué, né? Todo aquele que pede dinheiro para si é um falso profeta. O profeta de Deus, ele incentiva a caridade. Então, observe que todos eles ficam com partidarismos. Nessa época de eleição aconteceu muito isso. Jamais combatem o capitalismo. São babões dos Estados Unidos, né? Então, hoje a gente vai mostrar a visão da igreja. Mostrar que a igreja condena tanto o capitalismo como o comunismo. E a gente não tem como escolher entre Belial e Mamon. A gente escolhe a igreja. Eu lembro até de uma frase de Chesterton, que ele diz: é verdade que o socialismo agride a família na teoria, mas o capitalismo ataca a família na prática. Então, ambos são condenados pela igreja. Você vê que a doutrina social da igreja, como diz aqui o Papa João Paulo II, em Sollicitudo Rei Socialis, ele diz: a doutrina social da igreja não é uma terceira via entre capitalismo liberalista e coletivismo marxista, nem sequer uma possível alternativa a outras soluções menos radicalmente contrapostas. Ela constitui por si mesma uma categoria. Então, a doutrina social da igreja, ela não é aliada nem a capitalismo, nem a comunismo. A igreja não se alia a nenhum dos dois. E ambos têm um só fim, o materialismo. Vamos ver aqui. A doutrina social, você vê a Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII, na parte que fala das condições dos operários, ela diz que o socialismo é uma falsa cura para a condição do proletário, porque ela incentiva o ódio aos ricos, o socialismo incentiva o ódio aos ricos, a inveja aos ricos. Então o socialismo é uma falsa cura. Então a igreja não se alia nem ao comunismo, nem ao capitalismo. O próprio Senhor Jesus, ele combateu muito o amor ao dinheiro, né? Você vê em Mateus 6, 24, Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, ou serve ao dinheiro ou a Deus, ou a Mamon ou a Deus, que Mamon é dinheiro em hebraico. E segundo a igreja existe uma entidade espiritual que age, demoníaca, por trás do dinheiro. Por isso que São Paulo diz em 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Jesus combateu o amor ao dinheiro e foi chamado de quê? Foi chamado de agitador. Lá nos evangelhos a gente vê Jesus sendo difamado de agitador. Então o que é que faz esse pessoal da neodireita hoje, esse pessoal liberal, que eu vou mostrar que é uma seita. Esse pessoal que defende o capitalismo hoje dentro da igreja é uma seita. Não estão ligados ao magistério, nem ao pensamento divino. É uma seita. Como mostra Leão XIII, na Libertas Protestantissimum, ele diz: tal é a pretensão dos sectários do liberalismo. Olha o que Leão XIII diz: tal é a pretensão dos sectários
do liberalismo de que falamos, não há na vida prática nenhum poder divino ao qual se tenha de obedecer, mas cada um é para si a sua própria lei. Então, é isso, eles fazem uma doutrina individual, defendem o capitalismo, defendem o liberalismo econômico, que a igreja condena claramente. Não só Leão XIII, eu vou mostrar como desde o Novo Testamento, todos os papas e o catecismo atual, esse amarelinho é de São Vaticano, tem a mesma noção do capitalismo. A igreja nunca mudou e nunca vai mudar, porque é o Senhor Jesus que está nela, reinando, é a cruz do Senhor. Vamos lá. Ele diz aqui, chama de seita, né? Tal a pretensão dos sectários do liberalismo de que falamos, não há na vida prática nenhum poder divino ao qual se tenha de obedecer, mas cada um é para si sua própria lei. E o engraçado é que está tudo de acordo. Pio XII, na encíclica Quanto Confitiamur Moerore, tem a mesma opinião de Leão XIII. Como Leão XIII também que na encíclica Quod Apostolici Muneris, a mesma opinião de Pio IX. Então a igreja é um pensamento só, é a unidade do Espírito Santo. Atualmente, o Papa Francisco está combatendo o quê? Botou para fora o bispo Franz Peter, na Alemanha, chamado bispo de luxo. É americanismo, que já Leão XIII condenou também, fundado pelo padre Hecker, que é botar o capitalismo dentro da igreja, o sacerdote não ter voto de pobreza, não ter voto de obediência, o sacerdote querer ser um homem tipicamente norte-americano, com ascensão material. O Papa Francisco botou para fora. Esse é o magistério da igreja, que está de acordo com o todo. E não o pessoal individualmente fazendo doutrina própria. Tem padre até indicando Olavo de Carvalho como mentor político. Mas o cajado do Papa Francisco está excomungando essa turma aí. Já aconteceu na Europa. Tomara que a autoridade do cajado dele faça uma faxina aqui no Brasil também. Vamos aqui. A questão da unidade. Tanto Leão XIII falou, como Pio IX e Pio XII. Pio XII fala coisa parecidíssima também. Duas leituras boas. Le Pèlerinage de Lourdes, a carta da peregrinação de Lourdes, de Pio XII. Ora, o mundo que tantos e tão justos motivos de ufania e de esperança oferece nos nossos dias, conhece também uma terrível tentação do liberalismo, muitas vezes denunciadas pelos nossos predecessores e por nós mesmos. E lá na encíclica Mente Nostra, do mesmo Papa, ele diz que a igreja não cansou de denunciar o capitalismo. Então esse é o espírito da Igreja Católica. Porque todo mundo sabe que essa adoração ao dinheiro, isso é protestantismo. Isso que muitos estão fazendo dentro da igreja é protestantismo. A igreja condena, não está de acordo com o magistério. Né? Como no livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Até a questão do termo Beruf, de vocação, que Lutero traduziu para o alemão na Carta aos Coríntios, Max Weber faz uma crítica, né, de Lutero ter utilizado o termo Beruf para fazer o vocacionado material também. A questão dos ricos, né, sendo chamados a ser ricos. É incrível. Então vamos aqui. A doutrina social da igreja não é capitalista nem comunista. Isso, esse tipo de atitude, esse falso cristianismo é protestante. Não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. O catecismo novo condena. Eu vou mostrar no próximo bloco. Então você vê uma unidade, tanto na Mente Nostra, como na Le Pèlerinage de Lourdes. Pio XII condenou o capitalismo. Leão XIII também condenou o capitalismo. Em várias encíclicas. Na Libertas Protestantissimo, chama de seita. Os sectários. Agora, o que é que está havendo? O que é que está havendo? Como eu falei no começo do programa, por que é que eles só combatem o comunismo? Sabe por quê? Tais pregadores só combatem o comunismo porque o capitalismo é o combustível de suas missões. Gostam de pedir dinheiro em redes sociais, gostam de cobrar para pregar.
Como é que eles vão combater o capitalismo? Se o capitalismo é o combustível da vida deles, como vão combater? São iguais os pastores protestantes. Imagine, Malafaia combatendo o capitalismo. Vamos lá. É imaginável isso? Edir Macedo combatendo o capitalismo. É imaginável? Jamais. José Wellington, da Assembleia de Deus, combateu o capitalismo. Não combatem. E ainda chamam de agitador quem combate, como Jesus Cristo, que foi um inimigo ferrenho do capitalismo. Jesus Cristo que condenava a adoração ao Deus Mamon, não poder servir a dois senhores. Se Jesus Cristo estivesse aqui hoje pregando, se os apóstolos estivessem, se São Francisco tivesse, esse pessoal da neo-direita iam apedrejá-los, iam apedrejar os santos. Mas Jesus Cristo também nunca pregou ódio aos ricos. Vamos ver que interessante? Na passagem do jovem rico, que é citada em 3 evangelhos, tanto no evangelho de São Lucas, como no evangelho de São Marcos, como no evangelho de São Mateus, na passagem do jovem rico, tem um detalhe que relata somente no evangelho de São Marcos. Lá no capítulo 10, entre o 17 e o 30 versículo. Jesus o olhou e o amou. Jesus ama os ricos. Na Rerum Novarum, como eu falei, na Rerum Novarum, Leão 13 mostra que o socialismo é uma falsa cura, porque prega ódio aos ricos. Eu estava me lembrando, esses dias, de um filme chamado Germinal, com Gerard Depardieu, que é baseado no romance de Émile Zola. O filme mostra a questão do anarquismo e do comunismo dentro dos sindicatos, na França, nas minas de carvão. E um dos personagens, Souvarine, ele era contra os comunistas. E quando ele chega na reunião do sindicato e vê os comunistas debatendo com suas teses, as teses marxistas, ele diz: vocês querem ser iguais aos ricos. É a mesma coisa, é parecido com o que Leão 13 diz na Rerum Novarum, que o socialismo planta uma inveja aos ricos, que os pobres invejam os ricos. Mas a doutrina social da igreja não, ela é o próprio evangelho. Ela goza da infabilidade do magistério. No próximo bloco eu vou mostrar aqui no catecismo da Igreja Católica que, segundo esse catecismo, que goza do magistério infalível, o capitalismo é adoração ao Deus Mamon, um demônio. Até o próximo bloco. O Colégio das Neves oferece uma educação inspirada em valores cristãos, éticos e morais, despertando no aluno o desejo de compartilhar um futuro melhor, vivendo o agora mais solidário e fraterno. Venha ver o mundo de um novo jeito. Colégio Nossa Senhora das Neves, educação para transformar o mundo em um lugar melhor de se viver. Matrículas abertas, 3215-7100. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Na hora de reformar o seu pneu, você pode contar com segurança e qualidade em um só lugar. Pneu Forte Renovadora, a vida para o seu pneu. Temos um moderno processo de recapagem de pneus, dispomos de alinhamento, balanceamento, desempenho de eixo e outros serviços com uma equipe bem treinada. Pneu Forte Renovadora, Distrito Industrial de Macaíba, BR-304, quilômetro 303, ligue 3643-4079, 3643-2931.
Pneu Forte e Borrachas Vipal, uma parceria que deu certo. Uma empresa do grupo Edilson Godeiro. Estamos aqui de novo com o programa Em Defesa da Fé. O engraçado é que tais defensores do liberalismo chegam a citar São Tomás de Aquino. Eles fazem vários recortes, tentam fazer uma doutrina, eles tentam atrofiar umas verdades da igreja e hipertrofiar outras para formar uma doutrina própria. A Suma Teológica tem uma condenação perfeita ao capitalismo. O professor Tomás diz aqui: se os próprios cidadãos devotam sua vida a matérias dos negócios, o caminho será aberto a muitos vícios, na medida em que a principal tendência dos negociantes é fazer dinheiro. A avareza é despertada nos corações dos cidadãos através da busca do comércio. O resultado é que tudo na cidade se torna venal. A boa-fé será destruída e o caminho aberto a todos os tipos de fraudes. Que interessante. Aí, nesse modismo de combater só um lado, desse povo que abraça um partidarismo, eles colocam tudo a culpa no comunismo e no marxismo cultural. Olha que ignorância. Tudo é marxismo cultural. Eles aprenderam esse nome, aí eles ficam repetindo com tudo que vem, entendeu? Homossexualismo, marxismo cultural. Casamento gay, marxismo cultural. Divórcio é marxismo cultural. Já Chesterton disse que o capitalismo é mais eficaz para promover o divórcio. Mulher no mercado, família sem almoçar junto, todo mundo trabalhando na ganância. Os mais, se você vê o Blood Money, aborto, o abortismo, capitalismo. O principado da eutanásia e do aborto é os Estados Unidos. Aborto é renda. Aborto é comércio. É a liberdade de vender qualquer coisa. O marxismo cultural também promove o aborto. Ou seja, a igreja não se alia com nenhuma das duas culturas de morte. São duas culturas de morte. Eles falam, não sabem nem o que é o marxismo cultural, não sabem nem o que é a escola de Frankfurt, o que está por trás dela, Marcel Benjamin, a teoria rabínica, puramente rabínica, judaica. Eles não comentam sobre isso. Só ficam marxismo cultural, porque querem promover um lado e denunciar outro. Outra coisa. Vamos lá. Quando Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, né? Servir a Deus e ao dinheiro. Ele diz, mas isso não está falando de capitalismo, está falando de adoração ao dinheiro. Mas o capitalismo gera essa adoração. Esses são os vícios que São Tomás fala. O que Leão XIII fala. O que a igreja fala. E a igreja associa esse versículo ao capitalismo. Eu vou provar aqui. A igreja associa o versículo que Jesus fala do Deus Mamon ao capitalismo. Vamos provar? Vamos lá. Catecismo número 2424 e número 2425. Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. O apetite desordenado do dinheiro não deixa de produzir os seus efeitos perversos e é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva da produção é contrário à dignidade humana. Toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais que simples meios com vista ao lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria ao dinheiro e contribui para propagar o ateísmo. Não podeis servir a dois senhores. E a igreja botou o capítulo 26, versículo 24 de São Mateus e Lucas 16, 13. E logo depois diz o termo capitalismo. Catecismo 2425. A igreja
rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou ao socialismo. Por outro lado, recusou, na prática, o capitalismo, o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Então você vê a mesma citação do catecismo que condena o comunismo, condena o capitalismo. E as pessoas, em vez de ouvirem a voz da igreja, ficam ouvindo as vozes de pessoas de autocefalia, de movimentos de guetinhos heréticos. Que, como Leão XIII falou, os sectários do liberalismo é uma seita. Quando você começa a discordar do magistério, você já está criando uma seita dentro de si. Você sabia que essa citação do catecismo se refere especificamente ao capitalismo? Sobre a questão da adoração do dinheiro? Vamos provar aqui. Basta pegar o catecismo, edição Vaticana, procurar na letra C, capitalismo, letra C do catecismo. Página 814, capitalismo. Vai estar marcado aqui, ó. Juízo da Igreja sobre alguns aspectos do capitalismo. 2425. Aí você vai ler exatamente isso que eu li agora. A Igreja condenando o capitalismo. E como eu falei, e vou repetir, os que só combatem o comunismo sem combater o capitalismo é porque já estão vendidos. Porque já prostituíram a fé. Pode olhar a obra deles. Pedem dinheiro em redes sociais, né? Entregam as ovelhas à mão do lobo, como tem padre até indicando Olavo, está lá em João 10. Essa questão que às vezes o falso pastor ele vai entregar as ovelhas à mão do lobo para extraviar a fé de muitos. E muitos vão seguir o capitalismo, vão seguir essa adoração ao dinheiro e vão deixar a cruz de lado. Vão esquecer da cruz e seguir o dinheiro. Vão permutar a cruz pelo cifrão, como fizeram os protestantes, como as teorias protestantes. E isso tudo, assim, neoliberalismo, é tudo doutrina protestante. Pio IX chama de monstruosidades os princípios liberais de Manchester. E querem incutir aqui uma cultura maçônica, uma cultura norte-americana, cultura da WASP. White, Anglo, Saxon and Protestant. Cultura da Ku Klux Klan, quase. Então, minha gente, e outra coisa, a igreja condena o comunismo, mas ela não sai excomungando ninguém por votar nesse ou naquele partido, não. Isso foi mentira para aterrorizar alguns fiéis. Teve gente ligando para mim, preocupadíssimo. Paulo, eu votei em partido X, eu não posso mais receber os sacramentos. Eu disse, claro que pode. A igreja não está excomungando ninguém por voto livre. Se tem alguém, leigo ou não, indicando em quem votar, é um canalha. É um canalha. Não é voz da igreja. A voz da igreja é o magistério. E a igreja não se mete nisso, nunca se meteu no voto do povo. Se alguém está fazendo isso, é um canalha, está afastando pessoas dos sacramentos, aterrorizando um pobre coitado que votou em X ou em Y. Tudo tem base marxista, mas em tudo é marxismo genuíno. PT, PSDB, tudo é base marxista. O próprio PSDB, falando Henrique Cardoso, mesmo disse que começou com ele se reunindo na universidade e estudando o Capital de Marx. O Capital de Marx está para os partidos socialistas como a Bíblia está para os protestantes. Cada um interpreta de um jeito e faz a doutrina própria. Agora ninguém nem leu toda. Como 90% dos pastores não leram a Bíblia toda. Então é isso, todo o reino do mal é dividido, como diz o Senhor Jesus. Então eles vão vão se gladiar entre eles. Mas a igreja ela não se mete nisso. A igreja é pura, é santa, é a doutrina do céu. Como diz meu amigo Ivanaldo Santos, que escreveu um maravilhoso livro sobre a teologia da libertação, com prefácio do professor Felipe Aquino. Ele foi almoçar lá em casa um dia desses e ele disse: não sou direita nem esquerda,
Porque no reino de Cristo não vai haver uma democracia. Na parousia vai haver uma monarquia. Então não existe esse negócio de esquerda e direita, sair excomungando o povo, até adulterar um texto da igreja. O decreto contra o comunismo, do Santo Ofício contra o Comunismo, 28 de junho. São 4 perguntas, 4 respostas. Pio XII, esse decreto é interessantíssimo. Vocês têm que entender o seguinte. A 4ª resposta de fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo. E, sobretudo, os que defendem ou propagam, incorrem pelo fato, como aposta da fé católica, na excomunhão reservada, no especial, à sé apostólica. Então, entenda o seguinte. A teologia moral da igreja, diz que a simples inscrição no Partido Comunista, especialmente pelo fato de melhor reivindicar o direito dos operários, não constitui por si nenhuma apostasia, nem acarreta a excomunhão reservada, speciale modo. Teologia moral da igreja. Decreto do Santo Ofício, 1º de julho de 1949. Teologia moral, Teodoro da Torre del Greco. Isso é teologia moral. A simples inscrição no Partido Comunista, especialmente pelo fato de melhor reivindicar os direitos dos operários, não constitui por si nenhuma apostasia, nem acarreta a excomunhão reservada, speciale modo. Ah, mas isso é a teologia moral. E olha o que João Paulo II diz aqui. Que São Paulo II diz que a doutrina social da igreja pertence não ao domínio da ideologia, mas da teologia, especialmente da teologia moral. Então, se querem sair excomungando gente aí, vocês saiam. Mas Deus e a sua igreja não estão excomungando quem vota em X ou em Y, ou quem se filia a partidos. Leigos que se filiem a partidos. A excomunhão do decreto comunismo é para quem professar a doutrina materialista e anticristã. E como eu mostrei aqui hoje, tanto o comunismo como o capitalismo tem como fim o materialismo. É deixar Deus de lado. Todas as duas doutrinas. Ao professar doutrina materialista e anticristã, excomunhão, né? Ipsum facto. Mas se filiar a partido não, porque a teologia moral é bem clara. Não acarreta a excomunhão reservada. Teologia moral, Teodoro da Torre del Greco, decreto do Santo Ofício. E vemos que a doutrina social da igreja é dependente da teologia moral. Ela é alicerçada na teologia moral, ela pertence, por conseguinte, não ao domínio da ideologia, mas à teologia, especialmente da teologia moral. Agora, se pessoas individualmente querem sair excomungando, aí sigam, cada um segue um rebanho, tipo, vão virar protestantes, vão lá para Malafaia, vão lá, tá cheio de capitalismo aí, vão lá para Edir Macedo. A igreja de Deus é a igreja de Deus. Ela não tem nenhum vínculo com doutrina terrena. Ela é apostólica, católica e romana, santa e una. Ela condena tudo, capitalismo, comunismo, porque tudo é terreno, tudo é obra do inimigo para tirar a fé do ser humano. Até o próximo mês com o programa Em Defesa da Fé.